6 de março de 2014. Na região suburbana de Los Angeles, 2 policiais locais observam um homem, aparentemente com mais de 60 anos. Seus cabelos grisalhos estão um pouco bagunçados, usa uma camisa abarrotada, um jeans velho e meias de ginástica, sem sapatos. Seu semblante é de preocupação, parece que não dorme há dias. O que vamos perguntar a este homem? Diz um dos policiais. Ele parece estar preocupado, com medo de falar com a gente. Na verdade, eu gostaria de perguntar a ele sobre Bitcoin. Esse homem é Satoshi Nakamoto, diz o outro policial. Era difícil de acreditar que o homem que desenvolveu o Bitcoin e àquela altura possui uma fortuna estimada em 400 milhões de dólares, era um nipo-americano chamado Dorian Nakamoto, morando com a mãe idosa em uma casa simples em Temple City, subúrbio de Los Angeles. Junto dos policiais, um repórter da Newsweek aborda Dorian Nakamoto para fazer algumas perguntas. Há 2 meses ele vinha trocando e-mails com Dorian e investigando sua vida. Em algumas oportunidades mandou e-mails perguntando sobre o Bitcoin, das quais nunca obteve respostas concretas. Ao questionar pessoalmente Dorian Nakamoto, acompanhado de 2 policiais, sobre o que ele fazia entre 2007 e 2009, Dorian responde assustado que estava trabalhando em um projeto confidencial e não poderia falar nada. E ao receber mais algumas perguntas, recusou-se a responder, e a polícia deixou claro que a conversa estava encerrada. Naquele mesmo dia, a Newsweek publicou um artigo, cuja capa da revista estava escrito: "A face do Bitcoin, o homem misterioso por trás da criptomoeda". Em questão de horas, todos os veículos de imprensa estavam em frente à casa de Dorian Nakamoto. E o mundo supostamente conhecia a face do criador do Bitcoin. Definitivamente, a paz de Dorian Satoshi Nakamoto acabaria para sempre. O artigo expunha detalhes sobre sua vida pessoal e profissional, lugares onde trabalhou, formação acadêmica, hobbies, etc. A vida de Dorian Nakamoto virou um inferno da noite para o dia. Mas, um dia depois, algo improvável aconteceu. Uma conta de Satoshi Nakamoto, inativa há 5 anos, publicou em um fórum: "Eu não sou Dorian Nakamoto". Dorian Satoshi Nakamoto, apesar de ter o mesmo nome do criador do Bitcoin, não entendia nada de programação. E o projeto sigiloso no qual havia trabalhado entre 2007 e 2009 era para o Citibank. Não tinha nada a ver com Bitcoin. Mas por que Satoshi Nakamoto, o verdadeiro, cria uma moeda anti-governo e mantém sua identidade sob sigilo? E depois simplesmente some do mapa, sem dar mais nenhum vestígio de vida. Simples. Quando você cria uma moeda anti-governo, o governo se torna anti-você. Conheça agora a misteriosa história do Bitcoin. Você já imaginou você ganhar criptomoedas para você aprender sobre o mercado cripto e realizar pequenas tarefas? A Coinbase, a corretora de criptomoedas que patrocina o canal Negocializando, lançou a campanha #Aprenda e Ganhe Cripto. Para quem não conhece, a Coinbase é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, presente em mais de 100 países e com 100 milhões de usuários. Essa iniciativa da Coinbase no Brasil tem como objetivo educar o público sobre criptomoedas e a tecnologia blockchain. E como se já não bastasse você aprender de graça, você ainda ganha criptomoedas gratuitamente, apenas por assistir videoaulas e depois testar o seu conhecimento respondendo quizzes e completando as missões no app da Coinbase. Para participar é bem simples, basta clicar no primeiro link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Criar a sua conta no aplicativo da Coinbase em poucos minutos e depois ver as atividades disponíveis nas missões do aplicativo. E se você comprar alguma cripto pela Coinbase e usar o código CRIPTO20, você ganha R$20 de cashback após comprar suas criptomoedas. Clique no link e faça sua conta para começar a ganhar criptomoedas agora mesmo. 15 de setembro de 2008. O Lehman Brothers, o 4º maior banco dos Estados Unidos, com quase 160 anos de existência, decreta falência. Esse dia marca o auge da crise financeira americana, cujos efeitos expandiram-se a nível global. Bolsas de valores do mundo todo despencaram, fazendo governos adotarem medidas para socorrer a economia. Isso tudo poderia ter sido evitado se as práticas irresponsáveis dos bancos, credoras, governo e principalmente do Fed, o Banco Central Americano, tivessem sido contidas antes de atingirem proporções catastróficas. Toda a catástrofe que aconteceu em 2008 não é apenas um caso isolado. Antes do século XX, somente a cada 50 anos uma grande crise acontecia. Porém, a partir do século XX, com a criação do Fed, as crises passaram a acontecer todas as décadas. Praticamente todo final de década temos alguma guerra ou alguma crise. Em 1913 tivemos a criação do Fed. Já em 1914 tivemos o início da Primeira Guerra Mundial. Em 1929 o mundo teve a pior crise da história. E desde então, em 1939, tivemos o começo da Segunda Guerra Mundial. E em 1947, após 2 anos do término da Segunda Guerra,
tivemos o começo da Guerra Fria e na década de 50 a Guerra do Vietnã. Mais recentemente, no fim da década de 90, tivemos a crise das .com e em 2008 a crise do subprime. No final de 2019, um vírus atinge toda a humanidade e passamos 3 anos em uma pandemia, que teve impacto global na economia. A cada crise que acontece, seja qual for o motivo, a inflação aumenta, a moeda desvaloriza e a confiança no sistema financeiro é abalada. A quebra do Lehman Brothers no dia 15 de setembro marcou o ponto alto da crise e 46 dias depois, no dia 31 de outubro de 2008, o Bitcoin marcaria o começo do fim do sistema monetário atual. O Bitcoin vinha sendo desenvolvido desde maio de 2007, em paralelo à crise, em completo sigilo. O primeiro vestígio do projeto foi em agosto de 2008, quando o domínio bitcoin.org foi criado anonimamente. Em 31 de outubro de 2008, um e-mail é enviado por Satoshi Nakamoto a um grupo de cypherpunks entusiastas de criptografia, contendo o white paper do Bitcoin. Esse grupo trocava e-mails sobre criptografia e softwares, e buscavam desenvolver uma moeda digital criptografada. O documento enviado por Satoshi descrevia todo o sistema do Bitcoin e como ele funcionava. Satoshi entrou em contato com um dos membros desse grupo, Hal Finney, e logo Hal passou a trabalhar junto com Satoshi, dando sugestões e resolvendo alguns bugs do Bitcoin. No dia 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco de Bitcoin é minerado, apelidado de bloco Gênesis, e junto com ele uma mensagem, que fazia menção a uma manchete do jornal britânico The Times. Chanceler prestes a fazer um segundo resgate aos bancos. A manchete era uma crítica velada ao atual sistema financeiro. 9 dias depois, no dia 12 de janeiro, a primeira transação com a criptomoeda é realizada, quando Satoshi envia 10 bitcoins a Hal Finney. No entanto, nesta data, o Bitcoin não tinha valor algum. Somente no final do ano de 2009 foi definido o primeiro preço do Bitcoin, quando um usuário da criptomoeda resolveu criar um site que permitia a compra e venda de Bitcoins. O pagamento era feito via PayPal, e os Bitcoins eram enviados alguns minutos após o pagamento. A primeira compra foi de 50 mil Bitcoins por $35, definindo assim o primeiro preço do Bitcoin em 0,0007 centavos por Bitcoin. Ao longo do ano de 2009, Satoshi foi bastante ativo em fóruns na internet, onde discutia melhorias para o Bitcoin e se comunicava com os entusiastas da moeda. Nesses fóruns, Bitcoins eram distribuídos aos milhares, como recompensa a perguntas e respostas postadas no site. Em dezembro de 2009, Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin Talk, um fórum destinado a discussões sobre a criptomoeda. Embora Satoshi tenha entrado em contato com algumas pessoas via e-mail pelos fóruns, sua identidade jamais havia sido revelada. Nem mesmo Hal Finney, que trabalhou com Satoshi no aprimoramento do Bitcoin, sabia sua real identidade. Satoshi Nakamoto poderia ser um pseudônimo de uma pessoa, várias pessoas ou alguma entidade governamental. Com uma taxa de câmbio estabelecida, era questão de tempo até as pessoas usarem bitcoins para comprar coisas no mundo real. No dia 22 de maio de 2010, o programador Lazo Haniex entrou para a história. Lazo fez uma publicação no fórum Bitcoin Talk, se dispondo a pagar 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Poderia ser de qualquer sabor. Lazo citou os ingredientes que gostava e pediu para entregarem a pizza em sua casa, na Flórida, e que ficaria contente mesmo se recebesse uma pizza comum de mussarela. Seu pedido foi ignorado por 4 dias, até que um jovem da Califórnia, chamado Jeremy, resolveu atender ao pedido de Lazo e pediu 2 pizzas na Papa John's no valor de $41, pagou com seu cartão de débito e mandou entregar na casa de Lazo, que cumpriu com o combinado e enviou 10 mil bitcoins a Jeremy pelas 2 pizzas. Atualmente, 10 mil bitcoins equivalem a aproximadamente 650 milhões de dólares. Se você estiver pensando que Lazo foi extremamente burro de ter feito isso, lembre-se da teoria do caos, o famoso efeito borboleta. Se uma borboleta bate as asas em um lado do mundo, esse movimento poderia mudar todo o sistema do outro lado. Pequenas modificações em um sistema podem causar grandes mudanças. Aquela foi a primeira transação comercial usando Bitcoin para comprar algo que realmente existe. Talvez se Lazo não comprasse essas 2 pizzas, jamais haveria o consenso e a percepção de que o Bitcoin poderia ser usado como uma moeda. E hoje, talvez o Bitcoin nem existisse mais. O dia 22 de maio ficou marcado para sempre na história como Bitcoin Pizza Day. Após a transação, a moeda automaticamente se valorizou, passando a valer 0,004 centavos. E poucos meses depois, rompeu a barreira de 1 centavo. Ao romper a barreira de 1 centavo, o Bitcoin passou a se valorizar cada vez mais. E em fevereiro de 2011, outro marco importante aconteceu. Pela primeira vez, o Bitcoin se igualou ao preço do dólar. Um Bitcoin custava $1. Tudo parecia caminhar bem para o Bitcoin,
Em um ano, a primeira transferência era feita. No outro, o primeiro produto foi comprado. Em 2011, seu preço se iguala ao de uma das moedas mais fortes do planeta. No entanto, nem tudo são flores. Por ser uma moeda descentralizada não rastreável, os usuários poderiam fazer transações de forma totalmente anônima, de pessoa para pessoa. Sendo assim, o anonimato caía como uma luva para criminosos e possibilitava a venda de drogas, armas e outras coisas piores pela Darknet. Um grande exemplo disso é a Silk Road, um marketplace de compra e venda de drogas e outros produtos ilícitos, criado por alguém que utilizava o pseudônimo de Dread Pirate Roberts. Esses criminosos viram no Bitcoin uma solução para esse problema. A Silk Road se tornou muito popular em 2011 e virou notícia no mundo inteiro. Então, o Bitcoin passou a ser mal falado pela mídia e entrou no radar da polícia e do Estado, sendo considerado uma moeda associada a atividades criminosas. Totalmente o oposto do que Satoshi Nakamoto queria. E falando em Satoshi Nakamoto, por conta da repercussão negativa que o Bitcoin vinha tendo, desde meados de 2010, Satoshi foi se afastando da internet. A última aparição pública de seu nome no fórum Bitcoin Talk aconteceu no dia 12 de dezembro de 2010. Após desaparecer da internet, Satoshi ainda trocou e-mails com Mike Hearn e Gavin Andresen, um dos desenvolvedores do Bitcoin, por alguns meses. No dia 23 de abril, Satoshi trocou e-mails com Mike Hearn, onde disse que estava deixando o Bitcoin para partir para outras coisas, com Gavin e os outros membros da equipe de desenvolvedores. 3 dias depois, no dia 26 de abril, Satoshi mandou um e-mail para Gavin, onde dizia: "Eu gostaria que você não continuasse falando de mim como uma figura misteriosa e oculta. Em vez disso, dê os créditos aos colaboradores de desenvolvimento do Bitcoin, pois isso ajuda a motivá-los." Neste mesmo e-mail, Satoshi ainda dizia que não gostava do fato do Bitcoin ter sido adotado por criminosos e se tornado alvo do governo. Gavin respondeu o e-mail e disse que havia sido convidado a falar em uma conferência realizada pela CIA. Após esse e-mail, Satoshi não respondeu mais. O legado do Bitcoin estava nas mãos de Gavin. Coincidentemente, esse último contato aconteceu 2 meses antes, após o surgimento da Silk Road. Mesmo em meio a toda a repercussão negativa, o Bitcoin atingiu $30 naquele ano. É como diz o ditado: não existe publicidade negativa. No ano de 2012, sob gestão de Gavin e sem sinal de vida de Satoshi, o Bitcoin cruzou a barreira dos $100. E no ano seguinte, em 2013, ultrapassou os $1.000. Você se lembra do Dread Pirate Roberts, fundador da Silk Road? Na verdade, seu nome é Ross Ulbricht. Ele foi descoberto e preso em uma biblioteca pública pelo FBI. Ross pegou pena de prisão perpétua, mais 40 anos sem liberdade condicional. Ou seja, se ele morresse e reencarnasse, na sua outra encarnação ele ainda teria 40 anos de pena para pagar. Com isso, chegamos a 2014. Satoshi Nakamoto já estava sumido há 3 anos. Nesse período, o Bitcoin evoluiu. Uma fundação foi criada para promover regras. Isso aumentou sua confiabilidade, tirando a percepção de que o Bitcoin era usado apenas para coisas ilícitas. Pessoas comuns podiam ter acesso ao Bitcoin através de corretoras de criptomoedas, que surgiram e possibilitaram um acesso mais fácil ao Bitcoin e outras criptos. Pouco a pouco, o Bitcoin, que havia perdido sua figura paterna há 3 anos, foi conquistando seu lugar no mundo. Até que chegamos no dia 6 de março de 2014, quando pensamos que finalmente havíamos encontrado a mente genial por trás da criação mais revolucionária do mundo, após a eletricidade e internet. No entanto, como vocês bem sabem, Dorian Satoshi Nakamoto não é o inventor do Bitcoin. Para salvar a vida de um inocente, às 13 horas e 17 minutos do dia 7 de março de 2014, como vocês também já sabem, uma conta de Satoshi Nakamoto publicou no fórum P2P Foundation, que não era Dorian Nakamoto. Algumas pessoas pensam que Satoshi já morreu, outras pensam que ele é um grupo de pessoas ou que ele possa ser uma entidade governamental. Os mais radicais até acreditam que ele possa ser o anticristo. Mas, afinal, quem diabos é Satoshi Nakamoto? Para chegarmos a Satoshi, precisamos fazer uma pequena investigação. E para isso, precisamos conhecer os projetos predecessores ao Bitcoin. E também extrair o máximo de informações possíveis que Satoshi nos deixou em seus e-mails e nos fóruns da internet. Vamos começar pelo que Satoshi já nos revelou sobre ele. Levando em consideração a complexidade do Bitcoin, podemos concluir que Satoshi tem amplo conhecimento em programação, criptografia e economia. No white paper do Bitcoin, o documento que Satoshi mandou explicando sobre a criptomoeda, notou-se que a escrita e os termos usados são do inglês britânico. Sendo assim, Satoshi pode ser do Reino Unido. Com isso, podemos começar a juntar as peças do quebra-cabeça e chegar nos principais suspeitos de ser o criador do Bitcoin. Essa pista se sustenta quando Satoshi deixa uma manchete do The Times, no primeiro bloco de Bitcoin extraído, o bloco Gênesis.
Isso porque o The Times é um jornal de Londres, portanto, um jornal britânico. No white paper do Bitcoin, nota-se também que Satoshi deixa um duplo espaço após os pontos finais de todas as suas frases. As informações de suas contas nos fóruns dizem que Satoshi faz aniversário no dia 6 de abril. Satoshi mostrou possuir ideais libertários e uma postura crítica em relação ao controle estatal sobre a economia e privacidade individual. Com base nessas informações, podemos investigar e tirar algumas conclusões. Mas para encontrar os suspeitos, precisamos voltar nos predecessores que inspiraram a criação do Bitcoin e também conhecer alguns membros que fizeram parte da equipe de desenvolvedores do Bitcoin. 1982. Esse é o ano em que tivemos o primeiro vestígio de um projeto de criptomoeda. David Shaw, um renomado criptógrafo, publicou um artigo sobre pagamentos não rastreáveis. Em 1983, o projeto chamado inicialmente de eCash foi lançado. E em 1989, David se junta com mais alguns sócios e o projeto se transforma no DigiCash, uma empresa que visava possibilitar pagamentos seguros e anônimos. Em 1993, a DigiCash finalmente consegue criar um sistema que permite transferências seguras e anônimas, totalmente criptografadas. E esse projeto inspirou a criação de um grupo ativista chamado como Cypherpunks. Eu já usei esse termo no começo desse vídeo, porém, teve gente que não gostou nada disso. O governo. Essa situação deixou David extremamente desconfiado de seus companheiros de equipe, o que levou a diversos desentendimentos internos e culminou na falência da DigiCash em 1998. Por ser o precursor dessa tecnologia, David Shaw entra na nossa lista de suspeitos. Em 1996, 2 anos antes da falência da DigiCash, o médico oncologista Douglas Jackson e o advogado Barry Downey criaram uma moeda lastreada no ouro. Os usuários podiam transferir valores um para o outro. Uma quantidade de e-golds equivale a uma determinada quantidade de ouro. Isso era uma alternativa às moedas convencionais como dólar, euro, etc. No ano de 2000, os fundadores dessa empresa, junto de mais 200 pessoas, reuniram-se em uma praia, nos arredores de Anguilla, uma pequena ilha no Caribe. O tema da reunião era apenas um: usar a moeda para travar uma revolução contra os bancos centrais. Muitos acreditam que Satoshi estava nessa reunião. No entanto, fica difícil dizer quem é ele. Ele pode ser qualquer pessoa das 200 que estiveram na conferência. Dessa forma, fica difícil de saber. Mas, algo que podemos afirmar com clareza é que o e-gold serviu como uma das inspirações de Satoshi para criar o Bitcoin. Coincidentemente, o e-gold teve o mesmo fim do DigiCash, saindo de cena em 2007, após seus fundadores serem indiciados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Talvez seja por esse motivo que Satoshi jamais revelou sua identidade. Embora o projeto tenha servido de inspiração para o Bitcoin, seus fundadores não entram na lista de suspeitos, pois não há muitos indícios de que eles possam ser Satoshi. Em 1998, tivemos também 2 projetos de criptomoedas, o B-Money, que inclusive é referenciado no white paper do Bitcoin, e o BitGold. O projeto B-Money foi desenvolvido pelo cypherpunk Wei Dai, um cientista da computação de origem chinesa. Wei criou um conceito de criptomoeda e lançou um white paper de seu projeto, apresentando suas ideias. Porém, seu projeto era mais conceitual do que prático. A não aceitação do projeto pela comunidade e a falta de recursos tecnológicos fez com que o projeto B-Money acabasse por ficar guardado na gaveta, mas foi essencial para o desenvolvimento do Bitcoin. Embora esse projeto tenha sido referenciado no white paper do Bitcoin, há poucas chances de Wei Dai ser Satoshi Nakamoto, o que não é o caso do fundador do BitGold, Nick Szabo. Formado em ciências da computação, Nick esteve envolvido na equipe de desenvolvimento do DigiCash. Enquanto esteve na empresa, criou seu próprio protótipo de criptomoeda. O BitGold, também criado em 1998, era a ideia que mais se assemelhava ao Bitcoin. Embora a ideia seja parecida, Nick sequer foi referenciado no white paper do Bitcoin. E o BitGold não durou muito tempo, pois apresentava algumas falhas de segurança e também no processo de mineração da moeda. Por conta disso, o projeto não foi para frente. Mesmo o Nick não tendo sido citado no white paper do Bitcoin, ele entra na nossa lista de suspeitos, e vocês já vão entender o porquê. No ano de 2004, Hal Finney criou uma proposta baseada na ideia de Nick Szabo, conhecida como R-POW. Essa proposta solucionava um erro muito comum dos projetos de criptomoeda anteriores: o gasto duplo. Algo que Hal já estudava e vinha buscando solucionar desde 1993. Hal Finney também fazia parte do movimento cypherpunk
e até a ascensão do Bitcoin em 2009 fez diversas contribuições para a comunidade. Em 2008, como vocês já sabem, Hal Finney foi a primeira pessoa a receber e-mails de Satoshi Nakamoto, e também trabalhou com Satoshi no desenvolvimento e aprimoramento do Bitcoin, resolvendo diversos bugs, além de ter sido o primeiro a receber uma transação de Bitcoins e também um dos primeiros a minerar Bitcoin. Embora Hal Finney não tenha sido citado no white paper do Bitcoin, seu projeto contribuiu para o desenvolvimento do Bitcoin, e ele pode ser considerado um dos suspeitos. Outro nome envolvido é Gavin Andresen, o desenvolvedor de softwares que foi escolhido por Satoshi para dar continuidade ao legado do Bitcoin. Embora Gavin não tenha feito muitas contribuições anteriores na área, Gavin foi um dos primeiros a ver potencial no Bitcoin, minerando e comprando a moeda ainda em 2010, e posteriormente assumindo o papel de líder. No entanto, não há muitos indícios de que Gavin possa ser Satoshi. Por conta disso, ele não entra na nossa lista de suspeitos. Ainda há um nome que até o momento ainda não foi citado nenhuma vez nesse vídeo, e esse é um dos nossos principais suspeitos: Adam Back. Adam foi citado por Satoshi Nakamoto no white paper do Bitcoin. Ele é doutorado em ciência da computação, tendo trabalhado em diversos projetos de criptografia, além de também ser um cypherpunk. Dentre todos os projetos que Adam trabalhou, o que mais se destacou e teve mais relevância na comunidade foi o Hashcash, projeto desenvolvido em 1997, que inspirou Satoshi Nakamoto na criação do Bitcoin e se tornou crucial na mineração de Bitcoins. Atualmente, Adam é CEO da Blockstream, uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de infraestruturas e serviços relacionados ao Bitcoin. Agora que juntamos todas as peças, chegou a hora de montarmos o quebra-cabeça. A começar por David Chaum. Assim como Satoshi, David possui amplo conhecimento em programação, criptografia e economia. E também tem princípios libertários, assim como Satoshi Nakamoto. No entanto, David nasceu nos Estados Unidos, não tem sotaque e nem escreve em inglês britânico. E não há nenhum indício de que David escreve ou já tenha escrito usando duplo espaço após os pontos finais. E David não faz aniversário no dia 6 de abril. Embora isso não signifique muita coisa. Portanto, é improvável que David seja Satoshi Nakamoto. Nick Szabo. Nick possui amplo conhecimento em criptografia e criou um projeto muito parecido com o Bitcoin. Nick era um libertário nato. Seus pais lutaram na Revolução Húngara em 1956 contra o abuso de poder estatal. E Nick herdou os princípios de seus pais. Seus princípios libertários alinham-se com os de Satoshi Nakamoto. Além disso, Nick era muito ativo na internet e frequentemente falava sobre BitGold, seu projeto. Porém, durante o lançamento do Bitcoin, Nick se ausentou da internet, o que nos deixa uma pulguinha atrás da orelha. Outro ponto é que o BitGold é muito semelhante ao Bitcoin, e Nick possui os direitos autorais do BitGold. No entanto, ele nunca entrou com nenhuma ação judicial contra o Bitcoin por isso. E, por incrível que pareça, Nick Szabo nasceu no dia 6 de abril, assim como Satoshi Nakamoto afirma em suas contas. E também possui as mesmas iniciais de Satoshi, só que ao contrário. Porém, Satoshi é um nome japonês, e no Japão, as pessoas são chamadas pelo segundo nome primeiro. Sendo assim, seria Szabo Nick, SN. Mesmas iniciais de Satoshi Nakamoto. Isso pode parecer loucura, mas antes de existir as carteiras de Bitcoin, para se fazer as transações de Bitcoin era necessário usar um endereço IP. E coincidentemente, Nick trabalhava na Califórnia, na época das transações. Satoshi revelou em uma conversa que seu endereço Bitcoin possuía suas iniciais, SN. E ao investigarem todos os suspeitos, o único que tinha essas iniciais era Nick Szabo. Porém, não fala inglês britânico e nem escreve. E também não tem costume de dar duplo espaço nas suas frases. Hal Finney. Hal possui conhecimento sobre programação e criptografia. A primeira pessoa a quem Satoshi falou sobre o Bitcoin foi Hal Finney, e a primeira transação foi para Hal Finney. Muitos acreditam que Satoshi pode ter enviado Bitcoins para si mesmo para testar se funcionava. Sendo assim, ele seria Hal Finney. Em 2009, Hal foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, a mesma doença de Stephen Hawking. Neste mesmo período, Satoshi diminuiu a quantidade de postagens nos fóruns. Hal Finney, assim como Satoshi, tinha princípios libertários e era contra o poder absoluto da máquina estatal. Mas não é do Reino Unido, e nem escrevia e falava com sotaque britânico. Hal Finney faleceu em 2014 em decorrência de sua doença e foi congelado criogenicamente, na esperança de um dia encontrarem a cura para sua doença e o ressuscitarem. Curiosamente, Hal morreu meses após a última publicação de Satoshi na internet. E uma coincidência muito grande
é que Hal Finney morou por 10 anos na mesma rua de Dorian Satoshi Nakamoto. Muitos acreditam que, por conhecer Dorian, Hal Finney escolheu esse nome para usar como pseudônimo. Em seus últimos suspiros, Hal Finney negou ser Satoshi Nakamoto, e sua esposa afirma que o marido não é Satoshi. Adam Beck. Adam nasceu em Londres, portanto é britânico. Seu sotaque obviamente é britânico e sua escrita também. Além disso, Adam tem o costume de dar um duplo espaço em suas frases. Londres é a sede do jornal The Times, o qual Satoshi Nakamoto usou uma manchete para colocar no seu primeiro bloco de Bitcoin extraído. Adam foi pioneiro no estudo de moedas digitais, possui amplo conhecimento em criptografia e programação e é aficionado por política, tendo grandes princípios libertários. Adam Beck era conhecido por patentear muitos de seus inventos e projetos, mas de 2005 a 2010 não patenteou nenhum, talvez porque estivesse trabalhando no Bitcoin. Quem sabe? Além disso, desde 2013, Adam começou a ser muito ativo nas comunidades de Bitcoin e falava com detalhes de diversos bugs do Bitcoin, algo que não era público e pouquíssimas pessoas tinham acesso. Muitos acreditam que Adam possa ser Satoshi, e muitas evidências apontam que sim. Outros acreditam que Adam conheceu Satoshi pessoalmente, por isso sabe tanto sobre o Bitcoin. Não dá para afirmar com clareza quais desses nomes citados é Satoshi Nakamoto. Nick Szabo tem diversas características de Satoshi. Hal Finney tinha características e até algumas coincidências. Adam Beck corresponde à maioria das características, mas não podemos afirmar com certeza. Um deles pode ser Satoshi, ou Satoshi pode ser outra pessoa totalmente aleatória, ou cada um deles podem ser uma engrenagem de uma máquina chamada Satoshi Nakamoto, parte de um corpo que, assim como Exódia de Yu-Gi-Oh!, juntos formam Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto pode ser Hal Finney, ou Adam Beck, ou quem sabe pode ser eu, ou você que está assistindo esse vídeo. Alguns acreditam que ele é o Daniel Fraga, mas isso é assunto para outro vídeo. Não podemos afirmar quem é Satoshi Nakamoto, mas uma coisa que podemos ter certeza absoluta é que o Bitcoin é uma das invenções mais revolucionárias do século 21. Desde 2009, quando o primeiro bloco foi minerado, só se valoriza a cada dia que se passa. Ano após ano, mais pessoas conhecem o Bitcoin, mais empresas aceitam o Bitcoin e mais pessoas ficam milionárias investindo em Bitcoin. O Bitcoin poderá trazer liberdade em tempos difíceis, pois cada ação que tiramos do controle do governo enfraquece o Estado e fortalece o mercado. Deixe seu joinha caso tenha gostado do vídeo e inscreva-se no canal para me ajudar a bater 1 milhão de inscritos. E também não se esqueça de clicar no primeiro link da descrição para criar sua conta na Coinbase e investir em Bitcoin agora mesmo. Até o próximo vídeo.